A Copa do Mundo coloca no circuito, né? Coloca nas redes sociais e nas ruas, nos bares, nas escolas, no ambiente de trabalho, novos personagens na discussão do futebol, né? Pessoas que não acompanham tanto o esporte, ou que não acompanham nem um pouco, né? Mas que naturalmente nessa época de Copa do Mundo sempre tem sua opinião para dar, sempre tem algo a dizer. Natural, direito evidente de cada um. Mas surgem situações bem curiosas, né? Especialmente para gente que está em contato com tantas pessoas, né? Com milhares ou milhões de pessoas pela televisão, pela internet, nas redes sociais, aqui pelo YouTube, né? Instagram, Facebook, Twitter, enfim. A gente acaba tendo contato com várias pessoas que estranham o comportamento, né, do jornalista esportivo, do jornalista, quando ele não adota uma postura de torcedor, né? E é importante que essas pessoas, né, eu acho que aquele que acompanha o jornalismo esportivo mais atentamente já sabe disso, né, mas é importante que essas pessoas aprendam um pouco com o 7-1, né? Na Copa de 2014, eu e mais alguns colegas que tinham uma postura mais crítica com relação à seleção brasileira, que aliás fazia já um papel muito ruim durante aquele Mundial, éramos xingados, atacados, você não é brasileiro, é uma grande bobagem, né? Achar que alguém é mais ou menos brasileiro, ou mais ou menos patriota, ou mais ou menos cidadão, porque torce ou não para um time de futebol que veste uma camisa amarela. O mesmo vale para o argentino que veste uma camisa albiceleste, ou para um uruguaio que veste a camisa celeste, ou para um espanhol que veste a camisa roja. Ele não vai ser um cidadão melhor porque ele torce pela seleção. Vários picaretas que circundam aí pelo Brasil e pelo mundo torcem na época de Copa pelas seleções dos seus países, e isso não faz deles melhores do que o cidadão que trabalha e cumpre ali o seu papel dentro da sociedade. Mas o curioso é isso, né? 4 anos depois a gente percebe que muita gente não aprendeu com 7-1. É impressionante a quantidade de pessoas que não entendem o papel da imprensa nesse contexto. Acham que o jornalista tem que ser um torcedor da seleção brasileira. Eu acho que o jornalista não tem que ser torcedor de seleção nenhuma. Ele pode até torcer, mas não pode ser cobrado por isso. Não acho nada demais, por exemplo, que os narradores esportivos se emocionem nos gols do Brasil. Ele está falando para um público brasileiro. A maioria massacrante das pessoas está torcendo pela seleção brasileira. Naquele público que o acompanha, é normal que ele tenha uma postura vibrante, que ele torça até dentro da transmissão, nada demais. Nada demais o comentarista, o repórter também admitirem que tem uma torcida pelo Brasil, o mesmo acontece com os outros países. A questão é quando você vira quase um assessor de imprensa, quando você defende incondicionalmente. Isso não pode acontecer, não deveria acontecer. Mas é claro, o público tem direito de escolher aquilo que quer seguir, o perfil da cobertura. Se você quer um jornalismo mais independente, sem vínculo, você vai seguir os profissionais que tentam trazer a realidade ou estar sempre o mais próximo possível dela, sem se contaminar pela paixão. E se você quiser encontrar aqueles que adotam uma postura mais de torcedor e vibrar com eles, também tem uma opção. Tem para todos os gostos. O que não pode é haver agressão, xingamento e esse tipo de bobagem, né? O 7-1 ensinou isso para muita gente. Tem muita gente que se tocou naquela oportunidade, que estavam sendo iludidos por um discurso muitas vezes ufanista e pachequista. Enquanto outras pessoas, aí eu me incluo entre elas e posso fazer isso, é só você procurar os vídeos da época aqui mesmo no YouTube, mostravam que as coisas não vinham bem com a seleção do Brasil. Isso não é torcer contra, não, isso é apenas tentar fazer o trabalho da maneira mais correta e neutra possível, sempre com o risco de errar. Todos nós temos o risco de corremos o risco de cometer um erro de avaliação. Mas o importante é entender o papel da imprensa nisso tudo. A imprensa não está aqui para torcer, a imprensa não está aqui para distorcer, né? E isso vale para o clube também. Quem me acompanha sabe que eu torço pelo Flamengo, que eu torço pelo Racing, está aqui o escudo do meu clube lá na Argentina. Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. Critico várias e várias vezes, especialmente o Flamengo, que é o foco das nossas análises aqui na imprensa brasileira, na ESPN, onde eu trabalho. O Racing eventualmente entra na pauta, porque é um clube lá da Argentina, não sei quando falamos de Libertadores e tudo mais. Mas critico muitas vezes o Flamengo, a ponto de torcedores do clube muitas vezes reclamarem comigo, achando que eu deveria defender o clube. Não tem que defender ninguém, clube nenhum, né? Posso ter meu clube de coração, meu clube de infância, como todos nós temos, mas na hora de fazer o trabalho, você tem que separar as coisas. Com a seleção não é diferente. A gente tem que procurar olhar de uma maneira neutra. Isso também não impede que a gente tenha, por exemplo, admiração por outros times, além do nosso, como por exemplo já elogiei tantas vezes a torcida do Corinthians naquelas fantásticas manifestações de amor pelo clube em treinos abertos antes de jogos, especialmente contra o Palmeiras, né, que fizeram realmente a diferença.
também tem o direito de admirar, por exemplo, o comportamento dos torcedores argentinos na Copa do Mundo, que são torcedores engajados e apaixonados, que parecem uma torcida de clube acompanhando uma seleção. Qual o problema que há nisso? Por que isso tanto incomoda as pessoas? Por que temos que destilar ódio por conta disso? Que babaquice! Impressionante! Impressionante. Gente, vamos curtir o futebol, vamos entender que o futebol é maravilhoso e respeitar as opções e entender que o jornalista ele não está nesse meio, pelo menos essa não é a missão dele, né? com a prioridade, ou não deveria ter como prioridade, torcer, e sim transmitir o mais próximo possível da verdade, ter essa preocupação, esse compromisso. Bem, você que me acompanha sabe que seguiremos fazendo esse tipo de trabalho, né? Esse é o caminho. E o 7-1 deixou muitas lições. Essa é uma delas. Pena que nem todo mundo conseguiu aprender. É isso aí, galera. Vamos curtir a Copa. O futebol é a melhor invenção do homem. E saudações!